Vamos começar mais um webinar hoje, Supera Webinar. Hoje nosso assunto é posicionamento estratégico das empresas, análise e antecipação de mercado. Os nossos convidados são a Paula Russo e o Augusto Carminati do IMM, Núcleo IMM, certo? Eu vou... Certo. Pode IMA, falar só, okay. IMA. Eles são IMA. nossos parceiros já, do Supera, já faz bastante coisas com a gente, e hoje eles vão compartilhar um pouquinho da experiência deles conosco. Então, a ideia é que eles façam uma explanação, e aí depois, quem tiver dúvidas e perguntas, eu vou colocar aqui no chat agora. Quem quiser fazer perguntas e não quiser se identificar, eu vou colocar um forms. Quem quiser fazer pergunta direto no chat, também pode fazer, ok? Então, a ideia é que eles se apresentem e depois a gente abra para perguntas. Eu só peço para o pessoal, por favor, desligar a câmera e desligar o microfone para não dar interferência. Então, eu vou passar agora para vocês, Augusto e Paula. Muito obrigada por ter aceitado o convite, tá? A gente que agradece o convite. Podem começar. E a gente se apresenta? Legal. Paulo, quer começar? Bom, vou começar falando do que é a IMA, né? Na verdade, meu nome é Paula, eu sou sócia da IMA. A IMA é uma empresa de consultoria estratégica de transformação empreendedora, que a gente chama, né? Então, essa parte de posicionamento estratégico de marcas, inovações, uma parte, né, um pouco antes aí de você começar, de fato, a divulgação da sua marca, posicionamento em marketing digital, etc., a gente faz essa criação e o acompanhamento estratégico das empresas, né, voltados para empreendedorismo mesmo, né. Eu sou especialista em design de serviço, né, design thinking, design de serviço, toda essa parte de estratégias para inovação é a minha praia, né, então é isso que a gente faz, e lá na IMA a gente tem uma consultoria chamada Impacta, que é um programa que a gente desenvolveu com metodologia nossa, baseada em mais de 10 anos de pesquisa, assim, de aplicação e de validação disso, onde a gente ajuda pequenas e médias empresas ou ramos de grandes empresas, né? Então, se a grande empresa quer fazer uma estratégia inovadora, abrir um novo departamento, lançar um novo produto, a gente trabalha nessas frentes aí com esse programa para garantir o sucesso dessa empreitada. Legal. Meu nome é Augusto Carminati, eu vi que tem alguém aqui que acho que é meu parente, está aqui nas pessoas. A minha especialização, sou sócio da Paula na IMA, a minha especialização é na área de estratégia de negócios, comportamento do consumidor e posicionamento de marca, né, principalmente. E acho que é disso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, de como se posicionar, né, de estratégias de posicionamento. E, na verdade, como a gente não sabe onde balizar, né, eu não sei exatamente em que nível está cada um, eu vou fazer um apanhado geral antes do que é posicionamento e de como construir posicionamento de marca hoje em dia. Por que eu falo que é em primeiro lugar? Por que eu falo que isso é importante e vai ser cada vez mais importante? Porque hoje a gente chegou num estágio de mercado, depois de tudo que a gente passou, desde Revolução Industrial, né, dentro do que a gente entende como mercado atualmente, de onde a gente veio até onde a gente chegou, pela primeira vez, a gente está num mundo que consome mais marca do que produto. Quando eu falo consumir marca, eu não estou falando necessariamente de consumir luxo, consumir status, não é isso. Isso pode ser um dos caminhos para a marca, mas não é disso exatamente que eu estou falando. Eu estou falando de consumir posicionamento. Pela primeira vez, as pessoas estão mais preocupadas em consumirem para ser algo e não para ter algo. Tá? É importante lembrar disso sempre. Quando a gente está falando de consumir para ter, simplesmente do consumo pelo consumo, eu estou falando do consumo de commodity, eu estou falando do consumo de coisas sem o valor agregado, sem o valor essencial agregado a isso, tá? Eu estou falando puramente das coisas com o valor material das coisas, né? Com o valor da coisa em si. Então, eu falo de produtos com menos potencial de marca. Hoje em dia, as pessoas estão buscando cada vez mais o consumo de itens, de produtos ou serviços com potencial de marca, ou seja, produtos e serviços que trazem
elementos essenciais, intangíveis, imateriais, que trazem valores, tá? Por que isso acontece hoje em dia? Porque as pessoas, a gente vive numa sociedade de consumo e dentro de uma sociedade de consumo, as pessoas precisam consumir para existir, tá? É meio frio, isso não é das coisas mais poéticas a se dizer, mas estamos vivendo nessa sociedade. Quando eu falo isso, eu não estou falando que as pessoas têm que ser consumistas, é o oposto disso, consumismo é um erro. Agora, o consumo, ele acontece dentro da nossa sociedade porque estamos numa sociedade de consumo. Tá? Se fôssemos uma sociedade militarizada, uma sociedade marcial, como a romana foi, por exemplo, a gente valeria se tivesse, pelo quanto a gente tivesse habilidades com a espada, pelo quanto a gente soubesse oratória estratégica, ou quanto a gente tivesse um parente general. Então, fazendo analogia, hoje a gente vive numa sociedade de consumo e a valoração das pessoas ou da própria existência, do caminhar dentro da sociedade, ela é baseada no quanto você tem uma empresa ou um parente empresário ou consumiu alguma coisa ou outra. Então, eu não estou mentindo, é assim que a sociedade existe hoje em dia. Acontece que... Augusto, posso fazer uma observação sobre essa sociedade de consumo? Assim, é importante a gente identificar os padrões que vão mudando nesse consumo, né? Assim, eu acho que hoje... Nisso. Ah, legal. Então, vai lá. Porque, assim, estamos dentro desse parâmetro, né, na sociedade de consumo e tudo mais, só que hoje a coisa está um pouco diferente. A gente entende que consumimos e não vamos fugir disso, só que os padrões de consumo vão alterando. Hoje, a gente vive numa sociedade que consome no que deposita confiança, no que acredita, no que faz bem para as pessoas. Enfim, a gente busca melhorar, a gente foi aprimorando com o passar do tempo. Não sei se era isso que você estava querendo dizer, Paula. Eu queria explicar para as pessoas o porquê disso um pouquinho também, que a gente passa por uma transição já faz alguns anos, né? No Brasil é um pouco mais demorado, mas isso acontece, e acontece agora, né, de uma forma um pouco antes dessa pandemia, de uma forma já estabelecida, agora de uma forma que a gente, né, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas previsões de mercado de uma forma ainda mais obrigatória, né? Antes, como a gente costuma falar, até nas consultorias, nos cursos que a gente dá e tal, antes a família inteira sentava para assistir Domingão do Faustão ou a Banheira do Gugu, que o Augusto sempre faz questão de lembrar que existiu a Banheira do Gugu, enfim. E aí era pessoas, era avó, era avô, era bebê, era cachorro, era todo mundo de todas as idades sentados no mesmo lugar assistindo uma coisa só. Então, a partir do momento que a gente entra nessa revolução tecnológica, onde cada um de nós tem um aparelho, né, desses aqui, onde a gente individualmente recebe e procura informações, a gente passa a ter um consumo de relevância, né? Acho que está dando alguma interferência aí, galera. Alguém está com o microfone ligado. Com microfone ou com TV atrás, está meio interferindo. Mas, enfim, a gente passa a consumir só aquilo que é relevante para a gente, né? Então, ou a buscar só aquilo que é relevante para a gente. Então, nesse sentido, é muito importante a gente pensar nessa sociedade de consumo que consome com propósito e que consome com relevância. Então, se a marca vai fazer o posicionamento dela, ela tem que entender necessariamente com quem ela está falando, porque ela não está falando com todo mundo mais, muito pelo contrário. Ela provavelmente está falando com bolhas que só consomem aquilo que eles defendem, né? Aí as pessoas, beleza, elas não estão consumindo mais coisas para terem essas coisas necessariamente. Se for para consumir só para ter, só para o uso da coisa em si, ou só pelo valor material da coisa, eu vou consumir sempre o mais barato possível, né? Só que a gente consome por outros valores essenciais, e hoje esses valores essenciais estão cada vez mais ligados a propósito, né? Sobretudo com as novas gerações que estão chegando e tudo mais, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Nesse sentido, as marcas hoje precisam se posicionar cada vez mais. E a pessoa que tem um produto não necessariamente tem uma marca, a pessoa tem só o produto, ela tem só o material. A marca é uma outra estratégia, a marca é uma outra coisa. A marca é tudo aquilo que você não consegue, de fato, tangibilizar, você não consegue
medir o valor da coisa pela coisa em si. Eu friso muito isso porque eu quero sempre falar que a marca traz valores essenciais, valores imateriais. Enquanto a Starbucks, por exemplo, vende café, não é o valor café que ela vende. Café é um produto, café é um valor material. Né? E se eu for comprar só café pelo café, eu compro o café mais barato ou que melhor se adequa ao meu gosto pelo menor preço possível. Agora, eu estou falando de marca, valores essenciais. A Starbucks vende outras coisas, ela vende conveniência, vende status, estilo de vida, valores imateriais. E hoje, o que a gente não pode esquecer é que esses valores imateriais cada vez mais estão ligados a propósito. Tá? A gente vem de uma geração, da geração Y, que é uma geração que ergueu bandeiras e tudo mais, mas a gente caminha para uma geração, sempre pensando no que vem por aí, né, Paula? Não só no que já passou, mas a gente caminha para uma geração substancialmente ligada, focada em propósito. Porque se eu estou consumindo não para ter, mas para ser, eu preciso ser aquilo que eu quero ser, eu preciso ser aquilo que eu acredito. Então, eu só vou consumir as coisas que digam que eu sou. Só vou consumir as coisas que mostrem aquilo que eu acredito. Nesse caso, as pessoas vão passar a consumir marcas, cada vez mais, que demonstrem propósitos que consigam se conectar com essas pessoas. E isso é muito interessante falar, porque isso nos mostra, então, se a gente está olhando do papel do consumidor, que é um consumidor muito exigente e muito autocentrado, de certa forma, no sentido de satisfazer os seus próprios desejos. Hoje eu consigo 100% satisfazer os meus desejos com o meu consumo, está, né, a distância de um toque de mim. Se eu consigo pagar por isso, ou se eu consigo ter acesso a isso de alguma forma, eu consigo fazer isso de uma forma muito individual. Porém, ao mesmo tempo que esse consumidor ele se preocupa com ele, né, com se destacar nessa multidão de uma forma muito individual, ele tem preocupações coletivas, né? Então aí entra no que o Augusto estava falando de propósito e tal. E essas preocupações coletivas, a gente tem que entender que elas vão variando. Se elas são bandeiras que a gente levanta, elas vão se adaptando ao momento. Então, se a marca não tiver a flexibilidade de se adaptar, não é que a marca, acho que o Augusto vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas não é que a marca ela vai mudar de opinião ou vai mudar aquilo que ela fala a todo momento, não é isso. Mas ela tem que ser flexível o suficiente para, mantendo os seus conceitos, né, e a sua raiz e a sua identidade, ou o que a gente chama da sua proposta de valor, né, da sua proposta única, do que faz ela ser a marca intangivelmente, ela tem que se adequar àquilo que é a dor e a demanda do público naquele momento. Exato. E tem uma métrica para isso, acho que deu uma travada aqui. A Paula travou para mim. Tá me ouvindo, Paula? Eu tô, super. Beleza. Tem uma métrica que dá para a gente utilizar para conseguir tangibilizar isso que a Paula está falando. O que é essa flexibilização do posicionamento? Né? Porque a gente tem que reparar que hoje, por exemplo, quem estava se posicionando como estritamente humano, de contato, de não sei o que, até ontem, e era super legal. Hoje ele não consegue vender mais, se ele se posicionar dessa forma. Então, a gente tem que ter algum tipo de flexibilidade. Nesse sentido, existe uma observação possível para ser feita, que é a partir de onde eu estou solidificando, onde eu estou edificando o meu posicionamento. E eu posso edificar o meu posicionamento a partir de hits de mercado, por exemplo. Né? Então, surge lá um hit, a famosa modinha do mercado. Isso é passageiro, isso é imenso, é grande, abrange muita gente, mas é extremamente passageiro. Só que esse hit, ele é uma eclosão. Ele surge culturalmente na sociedade, essa modinha surge culturalmente na sociedade, porque ela foi permitida a partir de algo mais forte e anterior. Né? Imagina que essa eclosão, essa modinha, ela é uma espinha que estourou na cara da sociedade, mas que ela existe porque a sociedade estava na adolescência, porque a sociedade estava com a pele oleosa. Tem um fundamento para isso. Então, antes da modinha,
há uma observação possível a ser feita, que é de entender qual a tendência que gerou, inclusive, essa modinha. Para a gente fazer uma ilustração de como isso funciona, eu não sei a idade das pessoas aqui, mas a maioria deve lembrar dos emos. Vocês lembram dos emos? O emo, é que ninguém consegue responder agora aqui, né? Mas eu espero que vocês se lembrem dos emos, aquela galera lá. Já respondeu. Sim, alguém lembra? Os emos eram todos escuros, com cabelo em cima da cara, introspectivos, lunares, noturnos, né? Assim. E era um emo, ele era uma modinha, um hit de mercado, um hit cultural que durou ali 2 anos, mais ou menos, tá? Se eu tivesse aberto uma loja naquela época chamada Emo Store, ou uma loja só para emo, e vendesse só coisa para emo, eu teria falido ou fechado minha loja em 2 anos. Você compraria, mas não estaria comprando por até 2 hoje. anos, Teria fechado e hoje teria fechado em 2 anos no máximo. Agora, da onde vem o emo? O emo, ele é um hit de mercado, um hit cultural que vem de uma tendência rebelde. A rebeldia de um adolescente, enfim, de na alguém época, né? Na época, ela eclodiu dessa forma. Introspectiva, fechada, não sei o quê. Pouco tempo depois dos emos, veio aquele movimento, eu não sei como se chama isso, Paula, não sei se você lembra, se você tem um nome para eles, que eram os coloridos, os NX0, os restarts, que eles eram o oposto do emo. Eles eram todos de cabelo espivetado, coloridos, a calça colorida, os óculos grandes, eles eram abertos, solares, diurnos. E, no entanto, apesar de serem o oposto dos emos, eles eram também rebeldes. Porque, assim, as pessoas têm que perceber esses padrões, e óbvio que a gente está falando com pessoas que provavelmente sabem disso também, mas é importante lembrar que a história, as tendências e os hits, consequentemente, são cíclicos, né? Então, geralmente, uma ação gera uma reação que geralmente é antagonista a ela, né? Então, essa questão do emo, que é um pouco dark, que depois passa para esse solar, que é mais colorido, que depois provavelmente vai passar para alguma coisa um pouco mais conservadora. Então, entender esse caminhar das gerações ou das tendências é muito interessante, é muito necessário. Porém, eu queria também inserir, em cima disso que o Augusto está falando, em termos de tendência, coisas muito importantes que a gente tem que prestar atenção. Então, por exemplo, neste momento, pandemia, Covid, não é um hit, né? A gente estabelece isso é algo que muito provavelmente vai mudar durante muito tempo, se não permanentemente para algumas empresas, situações, enfim, vai mudar a maneira com que a gente se relaciona de uma forma muito profunda. Então, é o seguinte, se a gente está falando, por um lado, de relevância para o consumidor, por outro lado, de tendência, e por outro lado, de posicionamento de marca, uma marca hoje, ela tem que entender que, primeiro, se ela não se posicionar agora, de alguma forma, fazendo alusão a esse problema que estamos tendo, né? Vamos chamar de situação que a gente está vivendo, né? Que para alguns é muito oportuno, para outros nem tanto, enfim. Se ela não se posicionar, outras marcas provavelmente vão passar a ser mais relevantes que elas para o público. Então, tem momentos, eu não quero ser emo, desculpa para quem era emo, nunca quis ser emo, maravilhoso, eu consigo passar por esse hitzinho incólume. Se eu não fui emo, ninguém vai ser mais protagonista que a minha marca por causa disso, a longo prazo. Porém, se eu não aproveito essa tendência agora, outras marcas vão surgir, vão entrar na minha frente, vão ser mais relevantes que eu. Tá? Então, é importante que as pessoas elas não percam a força da sua marca dessa forma, né? E pensem o que a gente pode fazer hoje para se posicionar, como que sendo o conceito e sendo relevante para aquilo que eu proponho enquanto marca. Augusto, acho que seu microfone está meio... Tá tudo bem? Tá. Como que eu consigo ser relevante para as pessoas nesse momento, partindo do meu mercado, do meu nicho de mercado, né? Porque eu também não vou começar a falar sobre outra coisa, porque senão eu vou perder o público que eu tenho também.
O posicionamento que você já construiu até hoje é o posicionamento que você vai manter, é o público que você cativou, ou se você está pensando em abrir uma nova marca agora, ou se você estava nesse meio desse caminho com uma startup, com um empreendimento, enfim. Você vai manter aquilo que você acredita, porque tem aquilo que a gente sempre fala, né? Da paixão, da habilidade. Então, é aquilo que você gosta, junta com aquilo que você sabe fazer, você cria uma empresa, né? Se você vai ser empreendedor, e você também analisa a demanda, que é a dor que você vai suprir. Então, um posicionamento neste momento é obrigatório perante o Covid. Porque outras marcas, porque isso é relevante para o público de várias formas, e outras marcas vão ter o protagonismo se você não tiver agora. Então, assim, quando me falar qual que é o posicionamento estratégico para agora, o que pensar e tudo mais, o que eu mais consigo considerar é preciso se posicionar. Isso foi a primeira parte do que a gente falou, né? Não dá para não se posicionar, porque as pessoas buscam consumir marcas hoje em dia, mais do que consumir somente um produto, só o material. Beleza. E qual é o posicionamento? Qual a estratégia para o posicionamento? A primeira estratégia e a fundamental é entender o que eu tenho que entregar para o meu público, o que meu público está querendo, não em produto. Sempre que as pessoas falam, principalmente a galera de startup fala muito isso, ela busca, eu quero entregar uma solução de um produto, de alguma coisa para minha equipe, para meus clientes, porque eu identifiquei essa dor no mercado e eu preciso entregar isso para as pessoas. Beleza, você está falando do produto que você vai entregar, ok, você tem que pensar nisso, mas quando eu estou falando de marca, eu não estou mais falando do material, eu estou falando de coisas imateriais. Quando eu estou falando de posicionamento, a estratégia é descubra qual a dor essencial, né, do seu cliente. Não o que ele quer ter, o que ele quer ser, ou o que ele é, né? Criar essa conexão. Então, a primeira coisa para qualquer coisa é pesquisa. Entenda o seu cliente, mas entenda de fato, né? Vamos ver aqui. Legal. Não dá para contar mais com dados empíricos, né? A gente sabe disso. Hoje em dia é jogar dinheiro fora, trabalhar com dados empíricos para qualquer coisa. É claro que a gente vai utilizar dados empíricos de uma empresa em andamento, de alguém que manja muito da própria empresa, óbvio. Mas se você não pesquisar, se você não fizer pesquisa, você nunca vai entender qual é a cara, qual é a essência, o que é que... Aliás, você nunca vai entender nada a respeito do seu cliente, né? Se a gente está buscando gerar relevância enquanto estratégia de posicionamento, a gente precisa entender onde eu vou me conectar com essa pessoa, essencialmente falando. Galera de startup sempre vai partir do princípio de entregar uma solução em produto. A tecnologia é essa, legal, super legal, fundamental. Só que a sua solução, bem como a de muitas outras pessoas que você está levando, não é a grande solução. É isso que a gente tem que entender. Eu inventei uma coisa muito única. Cara, normalmente já tem umas outras pessoas que inventaram a mesma coisa. Se você quer se diferenciar, não é pelo material. Tá? É óbvio que você tem que ter uma hipertecnologia, super fodido, super excelente em tudo e tudo mais, mas não é o teu essencial, o teu fundamental nesse momento, né? Pro essencial, não pro material. Vamos esquecer um pouco disso, porque a galera de startup tem mania de não pensar no essencial, pensar só no material, na entrega, e esquece do que entregar como proposta, do que entregar como posicionamento. E é isso que a gente tem que... Nossa, a gente está passando tipo, um helicóptero da FAB aqui, sei lá. Então, e é por isso que muitas vezes as empresas, no seu posicionamento, elas pensam no que elas vão entregar e não para quem. Parece muito óbvio a gente falar isso, mas se a gente parte da dor real, da dor concreta, da demanda, né, que é o D do PHD que a gente fala, então paixão, habilidade e demanda, a demanda é o que o mercado demanda, o que o meu cliente, o que o meu mercado demanda, o que ele quer de fato. Então, quando a gente começa pela resposta, começa pela dor, e eu vou pegar aqui agora a pergunta do Rodrigo, da Enexus, né? É Enexus que fala, né? Eu acho. Falando que criou uma iniciativa despretensiosa para ajudar na produção... Sintesoft, desculpa.
para ajudar na produção de respiradores, né, ventiladores artificiais, para ajudar nesse momento dessa pandemia. E ele está perguntando se, bom, eles começaram como uma iniciativa voluntária, se isso pode ser usado como posicionamento de marca ou posicionamento frente à pandemia. Qual que é? Bom, primeiro os dois. Então, por exemplo, pegando do que o público necessita, uma dor absolutamente concreta e real, estudando o momento, estudando as pessoas para quem você pode direcionar, então, a sua paixão e a sua habilidade. Só um minuto. Paula, o seu tá mudo. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A Paula tá mudo. Seu microfone. Voltou? Alô? Voltou. Ah, legal. Então, acho que você me mutou, Augusto. E você continuou ligado. Valeu. Então, voltando. O posicionamento nesse momento, né, Rodrigo? Você perguntou. Primeiro, você enxergou uma dor, obviamente, que é uma dor evidente para o público agora, um público que você provavelmente consegue alcançar. Eu estou repetindo um pouquinho, que eu não sei que horas que eu parei, tá? Mas, primeiro, eu acho que as empresas, nesse momento, um posicionamento real perante a pandemia. Por exemplo, eu estava vendo uma coisa muito interessante das grandes empresas, né? Então, aquela Kentucky Fried Chicken, KFC, que é de frango frito, não sei se todo mundo conhece, mas eles têm um slogan, que o slogan deles é tipo, bom demais que dá vontade de lamber os dedos. Neste momento, então, é um slogan de décadas, né, que eles existem. Neste momento, o posicionamento deles foi, não lamba os dedos, a gente continua sendo muito bom, mas não lamba os dedos. O Mercado Livre, que são aquelas mãozinhas, né, que o logo deles, separou as mãozinhas. A Audi separou os anéis, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o seu posicionamento frente à pandemia é o fundamental agora. Essa sua iniciativa com a Sintesoft, ela com certeza foi para sanar uma dor e com certeza foi para ajudar nesse momento. Porém, o que você fizer hoje, e pegando naquilo que a gente estava falando, de ser relevante e de ser relevante no momento em que as pessoas estão de fato precisando disso, vai colocar você num posicionamento de marca lá na frente. Então, quando essa pandemia passar, se você continuar, né, se posicionando dessa forma, enfim, trabalhando para isso, muito provavelmente você vai estar trabalhando no seu posicionamento de Sintesoft mais para frente, sim, independente do que você for fazer a partir daí, quando você retomar a sua empresa, tá? E tem um lance que é interessante a gente... né, Augusto? Era uma coisa que eu ia te dar o gancho, do tipo, quem se posiciona com verdade é compreendido porque quem se posicionar nesse momento também como oportunista, o público sente isso também, né? Então, assim, a verdade é uma coisa que a gente bate na tecla, que o posicionamento das marcas tem que ser verdadeiro acima de tudo, né? Ainda que seja ruim, que seja verdadeiro. Sobretudo se a gente estiver falando dessas gerações que estão chegando aí, a geração Z, por exemplo, é uma geração extremamente focada, extremamente ligada na verdade, né, antes de qualquer coisa. Um ponto interessante, quando a gente fala com a galera empreendedora, né, e que hoje falar com a galera empreendedora mais nova geralmente falar com galera de startup e não mais de empresários tradicionais. Uma grande diferença entre o mercado entre os empresários tradicionais e os startupeiros, né? Eu odeio esse termo, mas é utilizável. É que o mercado tradicional, o empresário tradicional, ele atende uma demanda. A galera de startup, ela atende uma dor. É bem diferente uma coisa da outra. Você atender uma demanda, literalmente falando, é quando você, olha, aqui no meu bairro eu noto que não tem loja de sapato, então eu vou abrir uma loja de sapato. Beleza. Agora, você atender uma dor é entender que, bom, meu bairro não tem loja de sapato porque as pessoas não estão buscando sapato, simplesmente não tem por isso, porque é um bairro onde, sei lá, as pessoas só usam chinelo, não sei.
Entender a dor é entender qual a necessidade da pessoa em si. A startup geralmente atua nessa área. A startup não atende demanda. Tem até aquela frase famosa que a galera usa muito aí do Henry Ford, ou dizem que é do Henry Ford, que ele simplesmente... O Henry Ford é o cara que inventou o carro, né? E aí perguntaram para ele, né, como que ele inventou o carro e tal, como que ele chegou nisso. Ele falou que se ele tivesse, né, observado o mercado, o que o mercado queria, ou perguntado para as pessoas diretamente, se a observação dele fosse essa, ele teria notado que as pessoas queriam cavalos mais rápidos. As pessoas não saberiam dizer. Mas ele foi, então, na dor das pessoas. E a dor era que as pessoas precisavam se locomover mais rápido, de cavalo ou de outra coisa. Nesse sentido, ele inventou o carro. Ele poderia ter inventado outra coisa, sei lá. Mas ele inventou o carro e ele repetia isso. Que se ele tivesse perguntado, ou seja, se ele observasse a demanda seria por cavalos mais rápidos. Né? O que ele teria que inventado uma ração que deixava o cavalo tunado, sei lá, ou ele ia fazer um regime ou criar uma raça, não sei. Mas ele desenvolveu o carro, porque a dor era: precisamos nos locomover mais rápido, né? E aí foi assim. Pode ir. E aí, Não, nesse caso, o que eu falo quando a gente fala de criar conexão, tem a conexão. Claro que tem a material que a gente falou, né? Que a gente tem que entregar um produto mais, mas aqui estamos falando de estratégias de posicionamento. Independente do que eu estou entregando materialmente, eu preciso me posicionar essencialmente. Nessa forma, observemos, então, qual é a necessidade essencial, qual a dor essencial do que as pessoas querem ser, não mais do que as pessoas querem ter, beleza? Então, para recapitular um pouquinho, né, eu acho que a gente estava falando, então, para quem até entrou um pouco depois e tal, pensar nesse momento, né, dessa pandemia, nesse momento que é o que a gente está pensando, muitas pessoas estão tendo que pivotar seu modelo de negócios, tendo que se posicionar de outra forma, tendo que se posicionar em plataformas que talvez nunca tenham usado, quem utiliza mais a tecnologia, talvez, né, que seja mais as pessoas que estão aqui, beleza, mas às vezes tinham produtos que também não são necessariamente factíveis agora, enfim. O que a gente estava falando é pensar sobre, né, sua missão, seu propósito, o que é a sua empresa. Você precisa se posicionar nesse momento. Então, para isso, pesquisa, né? Pesquisa o que você pode fazer, como que você pode ser único. Então, a gente estava falando com o Rodrigo que talvez a empresa dele não seja disso, mas ele entendeu que ele poderia agir de alguma forma beneficamente neste momento. Então, analisa aquilo que o mercado demanda, o seu público demanda, outros públicos demandam agora, se você tiver que se flexibilizar. E aí tem uma ferramentinha que ela chama RID, R-I-D. Porque, assim, também pode falar, Paula, mas tem várias coisas que eu poderia fazer. Como é que eu posso, como que eu escolho agora? Porque eu pego por mim mesmo, assim. A gente tem o privilégio de poder trabalhar em casa. Então, as consultorias que a gente dá, elas são, a gente entendeu agora, né, que elas são absolutamente factíveis de casa. A nossa relação com colaboradores, então, a gente repensou, isso é importante também para vocês, como vocês vão se posicionar perante os seus colaboradores, funcionários, sócios, como vão ser esses processos de trabalho a partir de agora e posicionamento. E também, eu experienciei um problema, que eu não sei se outras pessoas também, mas que eu nunca trabalhei de casa dessa forma, e é difícil eu saber, eu me vejo fazendo mais, ou eu me vejo andando em círculos, ou eu me vejo refazendo coisas e tal. E aí tem uma ferramentinha que chama RID, né, em inglês, em português seria tipo RIE, que é o que é relevante, impactante e executável. No Impacto, a gente fala sobre essa ferramenta quando a gente vai triar as nossas estratégias de ação. Então, se a gente vai pensar posicionamentos, a gente vai pensar ações, o que nesse momento, para você priorizar o que você vai fazer primeiro ou o caminho a você seguir, pensar o que é mais relevante para o mercado agora, de que forma que eu me posiciono e o que eu faço que vai ser mais relevante, mais impactante, daí tanto para a minha empresa, quanto para o mercado, para o meu público, para o consumidor, para a humanidade, para a comunidade, né? A gente está falando de coisas nesse âmbito que
geralmente no dia a dia a gente esquece, mas a nossa empresa tem que ter esse propósito de impactar a comunidade, de impactar a sociedade. Aliás, essa é uma bandeira que a gente levanta muito na IMA e não só da boca para fora, né? Você está aqui para fazer as coisas melhores. Então, analisar os momentos e se flexibilizar nesses momentos é muito importante. Então, o que é relevante, o que é impactante e o que é executável agora? Cara, o que eu consigo fazer? Porque depois é depois, né? Mas a gente tem que pensar, para eu conseguir andar para frente, o que é que eu consigo fazer? Então, tira os excessos, às vezes foca num produto só, né? E você vai conseguir caminhar. Eu acho que o executável é a palavra fundamental, assim, porque se a gente... As pessoas perguntam, qual que é a estratégia para não sei o que? Cara, estratégia é muito... Se você colocar R$1 bilhão no Google para investir no teu produto, para anunciar para todo mundo, ótima estratégia, entendeu? A questão é, você tem que desenvolver estratégias com os recursos que você tem, né? Com as possibilidades e tudo mais. E o desenvolvimento de uma estratégia executável, sólida e sustentável é fundamental. Então, a galera vem quando... Muita gente pergunta para a gente, beleza, qual que é a estratégia para eu fazer isso? Cara, não é assim. Primeiro vamos entender para quem se vai levar, tem um caminho um pouquinho longo com relação a isso. Que história você quer contar, né? Que história a sua empresa quer contar? Mas nunca deixar de esquecer que as estratégias que você vai montar, elas têm que ser executáveis e, portanto, elas têm que ser sustentáveis, né? Não adianta você falar, eu vou fazer uma estratégia aí de $1 bilhão, que ela não é possível nesse momento e tal. O que é falar de estratégia é falar de montar um plano sustentável, sólido e totalmente executável, né? Eu acho que agora, não sei se a gente já está chegando no fim, que horas que vai abrir para perguntas, Lilian, se tem mais perguntas e tal, mas eu acho importante colocar aqui, então, falar sobre a antecipação de mercado, né? Porque, assim, muita gente está pensando só no que as pessoas precisam agora, ou que as pessoas vão precisar imediatamente após esse pequeno colapso que a gente teve, ou essa mudança, né, de tudo, que a gente tá participando agora, enfim. Mas a gente indica para os nossos clientes, ou para todo mundo que pergunta para a gente, pensar um pouco mais além, né? Então, pensar em 3 passos. Pensar no agora, pensar no daqui a pouco e pensar no depois do daqui a pouco, né? Se a gente vai falar na língua mais popular. Porque como que você pode, a partir das estratégias que você cria hoje, porque lembrando que, nesse momento, a gente tem que otimizar a nossa energia e muitas vezes nossos recursos, né? Principalmente se a gente é startup, principalmente se a gente é pequeno empreendedor, principalmente se a gente está começando, os nossos recursos são escassos. Então, você não tem nem muito recurso agora, ou você tem que poupar seus recursos, segurar seu caixa, e, você tem que poupar sua energia, porque todo o resto está demandando muito de você também. A sua incerteza, o estresse diário, por mais que você tenha privilégios, né, de estar em casa, de poder trabalhar, de usar tecnologia, isso tudo nos consome demais. Então, tentar entender, na parte de ser relevante e impactante, que a gente estava falando, como que isso vai ser relevante e impactante daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, quais estratégias de posicionamento e de ações você vai ter agora, antecipando como esse mercado, o seu mercado, da sua empresa e a sua comunidade em geral, como eles vão estar depois. Fazer exercícios de imaginação? Também, mas fazer pesquisa, ler bastante, né? Se a gente está falando de paixão e habilidade, uma coisa que a gente tem falado muito nas nossas lives também, com os nossos clientes e pessoas, muita gente está procurando a gente agora para fazer consultoria de posicionamento exatamente por isso. Porque nosso programa, além do mais, ele é otimizado, ele é curto, então ele é relevante para agora, né, nesse momento. Mas as pessoas, elas estão... a gente tem falado para as pessoas o seguinte, é o momento de você ampliar as suas habilidades. Primeiro porque você vai ter que fazer coisa, como você provavelmente está sozinho, ou está desconectado Entender suas paixões, né? Entender suas paixões primeiro, então aquilo, né, que a gente fala, que história você quer contar, quem é a sua empresa, qual que é a sua missão na sociedade mesmo, na sua comunidade, mesmo que a sua comunidade seja global, tomara que ela seja. Enfim, e aí você entender quais são as suas habilidades, quais habilidades você tem para enfrentar isso agora e quais você vai precisar adquirir.
e quais você vai precisar adquirir para depois, para daqui a 1 ano, para daqui a 2 anos. Não só pessoalmente, mas também quais habilidades a sua empresa, a sua startup ou o seu empreendimento vão precisar ter para esse novo momento, para se posicionar, para contar a sua história nesse novo momento de mundo que a gente vai viver. E isso não é ficção, isso é real, isso vai acontecer. Legal, a gente abriu para perguntas. Eu acho que a Ana Flávia se vocês mandou, quiserem, o Paulo, Augusto, se vocês quiserem concluir, depois a gente faz todas as perguntas ao mesmo tempo, para otimizar. Ah, beleza, beleza. Tá. Eu acho assim, vou deixar a minha reflexão, assim, que de fato eu acredito que isso é um momento histórico, não sou eu que estou falando, o mundo não para em conjunto, ou melhor, o mundo não age em conjunto quando não é algo de dimensão de uma guerra mundial ou de alguma coisa que provavelmente todos que estamos aqui, a nossa geração, não vivenciou até hoje, né? Esse é um momento de rachadura, mas ele é um momento de muitas outras pontes e ligações também. Então, se eu tiver que deixar alguma coisa aqui, é pensar não de uma forma pessimista, claro que a gente tem que pensar de uma forma realista, mas entender o seu posicionamento, ou entender a sua empresa, ou entender o seu caminhar a partir de aqui, como algo para o qual abriram-se muitas novas oportunidades, tá? Pensar que a comunidade, o pensamento comunitário, o pensamento do conjunto, do todo, do propósito, isso vai ser muito forte e muito necessário agora. Então, posicionar a sua empresa dessa forma, pensando num bem maior, não só assim, eu tenho uma empresa que fornece coisas médicas, então isso vai ajudar muita gente. Não. Você passar quais são os seus propósitos, não necessariamente querendo que as pessoas comprem de você, mas querendo que as pessoas desejem carregar a sua bandeira. Como se assim, eu quero que a pessoa estampe a minha marca na camiseta dela. Entrar na cabeça do seu consumidor e falar o que levaria o meu público a estampar a minha marca na camiseta, como o Augusto não fez, por exemplo. Percebam que ele não gosta da Nike, né? Ele arrancou ali de propósito para não, que a ela gente é não assim, carregue. eu juro, ela é assim mesmo. Excelente, muito não, bom. gente, eu tive que então, ser rapidão, depois aconteceu uma assim. emergência, mas já foi. Isso que dá ficar em casa, né? Tá tudo bem? Tá tudo certo. Ah, então tá. Então, assim, pensar de forma mais ampla. Posicionamento de marca. Lembrem-se, com verdade, mas entender que mudanças vão acontecer, já aconteceram e vão acontecer muito rapidamente, porque a gente ainda não entendeu a dimensão disso. Então, é um exercício de ficção também, a gente saber para onde que tudo isso vai, mas estar pronto para se flexibilizar e para se adaptar é o que as empresas precisam agora. E para entender o ciclo das coisas, né? Se uma coisa as coisas acontecem de forma cíclica, culturalmente falando, e a gente tem que estar atento a isso, sobretudo estudar o que já aconteceu para entender como isso vai se refletir novamente, porque a história é cíclica. É uma espiral, na verdade, né? Ela é evolutiva. Mas vamos lá. Para concluir, do lado de cá, eu gostaria de falar para vocês sempre se lembrarem que produto não é marca, tá? Marca é uma coisa, produto é material, marca é essencial. Uma coisa não anda sem a outra, né? Quando eu falo produto, eu estou falando de produto ou serviço, tá bom? Estou falando de entrega. Uma coisa não anda sem a outra, obviamente, mas quando você fala, pronto, eu tenho um puta produto, quer dizer que eu tenho uma puta marca. Não, tá? São coisas diferentes. Entender posicionamento não é a mesma coisa que entender estrutura de processos, de negócio, de entrega de produto ou serviço. Entender posicionamento é entender essência, entender de pessoas, é um pouquinho além disso. Beleza? Acho que podemos ir para as perguntas, né? Ok. Obrigada, viu, pela contribuição de vocês. Eu que agradeço, estamos à disposição. Eu vou colocar aqui, eu coloquei o Forms para quem quiser fazer pergunta anônima. Quem não quiser fazer usando o chat, pode ficar à vontade. Tem uma pergunta do chat aqui, Lilian. Você quer que a gente lê? Ana Flávia, eu vou ler para vocês, né? Não sei se todo mundo tem acesso ao chat, aí vocês podem responder.
Trabalho na RadCloud, uma plataforma de gerenciamento de laudos e exames clínicos. Temos diversos serviços, como agendamento e marcação online, médicos laudarem remotamente os exames, entre outros, que possibilitam o mínimo deslocamento. Podemos insistir nessas dores como uma forma de posicionamento? A Ana Flávia está perguntando. Olha, eu acho assim que isso é algo que todo mundo continua precisando, né? É uma dor bem grande, assim, e eu acho que se vocês tiverem. Eu acho que sim, eu acho que não. Eu acho não que tem porquê. isso demonstra, por exemplo, celeridade na obtenção de resultados dos exames e na obtenção de laudos, e isso faz com que celeridade, em se tratando de saúde, é fundamental. Então, Nesse momento, principalmente, e o remotamente, principalmente. Né? E o que eu acho que vai acontecer é que isso pode ser uma grande plataforma de testes para vocês entenderem como escalar o trabalho de vocês num pós. Então, pensando... Eu acho que o valor aí trabalhado é segurança. Você está vendendo, enquanto, essencialmente falando, e dentro da escala, por exemplo, da pirâmide de Maslow, você está no nível de segurança. Isso. O que vocês têm que passar com posicionamento é credibilidade, né, para a pessoa entender que sim, que ela vai, porque ela não está muito acostumada a laudos remotos, enfim, a não ir ao médico, né, é uma ação humana desde sempre, que você vai, você, né, tem contato humano ali, pessoal, com o médico, pelo menos na nossa sociedade aqui, mas eu acho que vocês baterem na tecla da segurança, né, que é o que vocês oferecem, é a dor que se sente agora, e se posicionar como algo que passa credibilidade e que entrega. Então, também vocês têm que entender que a demanda vai ser alta e pensar se vocês conseguem entregar isso, porque senão vocês vão estar depondo contra o próprio posicionamento de vocês. Mas eu acho que disso vocês ainda vão tirar muitas estratégias para vocês continuarem com esse posicionamento pós-pandemia, o que pode vir a ser um lucro bem maior para a empresa de vocês, pode otimizar processos, pode enxugar processos e aumentar a lucratividade. Mas é isso, e foca que você está vendo. O grande valor que você está vendendo, tipo assim, não é o grande valor, mas é a matéria-prima dos seus valores, que você vai desenvolver a partir dele, é segurança. Tá? Nitidamente o que você está vendendo, sob meu ponto de vista, é segurança. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Tenho. Só abrir aqui, é uma pergunta do Ronaldo. Ele escreveu... vocês estão me ouvindo? Eu vou ler essa daqui que está aqui e depois a gente lê a próxima. Pessoal, pelo conteúdo, muito bom mesmo. Parabéns pelo conteúdo. Não consigo pensar na parte não material ou intangível do meu produto. No caso, é uma solução para o problema de falta d'água em condomínios. Creio não ser um item desejável, talvez até tenha demanda negativa, mas uma necessidade, algo racional, não consigo imaginar um valor emocional nisso. Nesse caso, eu deveria considerar essas premissas apresentadas para me posicionar ou encarar isso apenas como uma demanda? Ronaldo perguntou. Ronaldo, primeira coisa, eu acho assim, não é necessariamente um valor emocional que você tem que buscar. Quando a gente fala de um valor essencial, não é, por exemplo, o que a gente acabou de falar para a Ana, o valor essencial dela, a matéria-prima do valor essencial dela é segurança. Segurança não é um valor emocional. O seu produto ou serviço com certeza está dentro de alguma matéria-prima de valor essencial, que não necessariamente é emocional. Cadê a Paula? Eu tô aqui. Tá me vendo? Agora, eu não estava te vendo, agora eu tô. Tá. O que eu diria além disso também, até fazendo um certo paralelo com a nossa sociedade, pensando nessa questão comunitária, né, Ronaldo? Você trabalha com água, cara. Então, se a gente está falando da sua empresa, de abastecimento, ainda que o objeto da sua empresa sejam os condomínios, seja algo que, né, você não consegue enxergar nesse momento como a sua ação principal, como muito intangível, a gente está falando de um país que a gente vive onde metade da população não tem acesso a saneamento básico, tá? Pelo menos 50 milhões de pessoas não têm
acesso à água potável, à água encanada, à água de chegar na casa das pessoas, enfim. Então, se a gente for começar a pensar em estratégias ou formas de se posicionar, será que tem alguma ação que você pode apoiar, que a sua empresa pode apoiar, de forma a levar, não você necessariamente, ou entender pessoas que estejam trabalhando com isso, de levar água a comunidades, por exemplo, de Ribeirão Preto, se você for de Ribeirão Preto, desculpa, da sua localidade, levar água a quem não tem, nesse momento que é tão importante que as pessoas façam a higiene básica? Entende como as ligações no momento de tendência, empresas, tudo isso, neste momento, a gente vai entendendo as relevâncias, conseguindo ser pertinente, de alguma forma, né? Que seja uma... higiene, a gente está falando de saúde. A gente está falando de saúde, higiene e água, né? O teu valor fundamental, ele é fisiológico. Exatamente, ele sempre vai ser. E, de repente, a partir disso, você consegue pivotar para fazer um trabalho social de levar água para onde não tem e garantir que tem. Entende? Então, a gente está pensando no agora, que a gente está redefinindo os valores da sua empresa. Quais são os valores essenciais que você trabalha? Você trabalha com água, cara. Você trabalha com água, você trabalha com vida. É vida. E a água é o mais necessário nesse momento. Água e sabão, enfim, né? Já que a gente não tem álcool gel, porque o Augusto comprou 20 mil litros de álcool gel, que eu vi outro dia, um pote gigante. Foi ele que acabou com o álcool gel no Brasil. Que era para minha família inteira. Bom, mas você trabalha com água. Então, se você vai levantar bandeiras, você tem tudo na mão, cara, para ser um grande protagonista nesse momento mesmo. E muito relevante. Teu valor, teus valores, dentro da escala da pirâmide de Maslow, você está na base da pirâmide, com o valor mais essencial, que é fisiológico, que é água. Você vem de vida, cara. Todo mundo precisa, rico, pobre, todo mundo. Chinês, brasileiro, italiano, espanhol, todo mundo precisa. Então, você podia procurar caminhos por aí. Ok, tem até um comentário aqui do Rodrigo: o combate do Covid-19 depende totalmente da água, então o trabalho da startup é fundamental neste momento em qualquer comunidade. Então, é bem isso que vocês comentaram. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Se quiser abrir microfone também, pode ficar à vontade, tá? Vou dar um tempinho para o pessoal para ver se tem alguma outra pergunta. Valendo! Mais alguém? E se quiserem mandar depois também, não esqueçam de adicionar a Ima no Instagram. E depois pode mandar a pergunta lá, a gente vai trocando ideia lá. Não esqueçam de adicionar. Depois Ima Consultoria. A gente fez o formulário, a gente vai manter e faz as perguntas depois para vocês também. Perfeito, pode mandar. Vou aproveitar, eu vou fazer uma pergunta. Claro. Em relação a essas ações, a Paula até comentou da questão dos logos, né? Que as empresas fizeram algumas ações de distanciamento dos elementos do logo para simbolizar o distanciamento social. Eu estava lendo uma matéria falando que, principalmente nos Estados Unidos, isso foi muito mal visto. Porque lá o sistema de saúde é privado e o McDonald's, por exemplo, ele simplesmente não está dando afastamento médico para os seus funcionários. E aí ele vem com essa conversa de afastar o logo. Legal. Aí na notícia estava falando que eles já pediram desculpa e fizeram uma alteração no Facebook. Aí eu fui conferir, realmente já voltou, não está mais afastado, já juntou, só tem um símbolo embaixo escrito delivery. Aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho. É o que a Paula falou. Ele está entregando um posicionamento que não é verdadeiro. O que, ele está se posicionando, mas não está entregando a verdade. Né? Se você pode falar o que você quiser. Eu posso falar aqui, por exemplo, eu vendo, eu tenho uma startup que vende produtos para homens de cabelo comprido. É super mentiroso da minha parte. Estou fazendo uma piada, claro, porque eu sou careca. Então, assim, eu não tenho muita ligação com isso, alguma coisa nesse sentido. É claro que eu estou falando, por exemplo, de uma grande corporação como o McDonald's, é impossível que ela seja absolutamente verdadeira em todas as pessoas, produtos e processos que ela tem ali dentro. Só que não dá para ser totalmente mentiroso igual o McDonald's. Né? E não dá para, no momento... principalmente nesse momento, que as pessoas estão extra alertas.
Primeiro, gente, nunca subestime seu público. Nunca superestime ele também, mas nunca subestime o seu público. O seu público, principalmente nesse momento, Lilian, em que a gente só escolhe, ou, né, a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente só escolhe aquilo que é relevante pra gente. Então, eu vou comprar o meu shampoo de uma marca vegana porque eu não quero que teste em animais. Maravilhoso, eu tenho essa opção. Primeiro, o mercado me dá essa opção. Segundo, que eu posso pesquisar empresas que me entregam isso. Então, ok, vou me pegar como exemplo. Eu comecei a comprar de uma empresa que tinha isso como verdade, inclusive no nome, no rótulo, tudo. E aí, teve um consumidor que foi pesquisar, porque descobriu que ela fornece para a China, e a China tem um posicionamento de mercado que não só come animais selvagens, coitados, mas eles também testam em animais selvagens, em animais, todos os seus produtos, e essa empresa começou a fornecer para lá e a testar em animais lá. E aí ela perdeu 1 trilhão de seguidores, porque, peraí, aí eles tentaram se defender falando, mas aqui lá é obrigado. E aí eu, enquanto consumidora, falo, mano, então você não vende para a China. Porque ou você tem um propósito, ou você entrega uma verdade e o seu posicionamento, galera, tem que passar todas as etapas da sua marca. Desde o seu logotipo até o seu entregador, se você tem um entregador, principalmente nesse momento. Tá? Todos os pontos de Todos os contato. pontos de contato da sua marca tem que refletir o seu É muito posicionamento. lindo você mudar o seu logo lá, né? E continuar na meia. E seu funcionário tem que... É igual a Adidas quando igualou salário de jogador de futebol masculino e feminino, só que não igualou o salário dos funcionários que produzem a chuteira do futebol, que produzem a camiseta. O que adianta? É bonito para passar na TV, só que depois você não reflete? E hoje, galera, redes sociais, o compartilhamento, ele é brutal. Você não vai passar despercebido, principalmente se você for um McDonald's, mas não se iluda. Mesmo que você seja uma startup de 2 pessoas que não tem quase alcance nenhum nas redes sociais. Se você, nesse momento, optar por se posicionar de uma forma, você vai ter que entregar aquilo que você posiciona. Era o que a gente estava falando para a Ana, do laudo médico, enfim. Se você for conseguir entregar, conseguir atender a demanda, posicione-se. Se não, pensa numa outra forma. Lembra que esse é o momento de dar um passinho para trás, refletir, para depois tomar ações certeiras que vão otimizar os seus processos, tá? E entregar a verdade sempre. Ok. E alguma outra pergunta, pessoal? Eu estou olhando aqui no formulário, mas eu não tenho mais nenhuma pergunta aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa também. Oi, boa tarde, aqui é o Alexandre, vocês estão me ouvindo? Oi, tudo bem, Alexandre? Oi. Primeiro, obrigado, gente, show de bola aí, o material e as conceitos que trouxeram pra gente. A gente vai falar muito, eu tô começando no mundo de startup também, né? A gente ouve falar muito de pivotar projeto, pivotar proposta, pivotar empresa. Uhum. Como é que vocês veem a questão de pivotar marca, agora que você está no começo de uma startup, está construindo seu esqueleto aí, não tem nem carne ainda, né? Tranquilo. Assim. Eu acho que é totalmente possível. Só que assim, pivotar a marca, né? A marca, ela é o alicerce de todo o negócio. Se você vai, vou pivotar minha marca. O que é pivotar a marca? É mudar de posicionamento? É mudar o nome? É mudar o logo? É mudar a estrutura estética? O que é pivotar a marca? É mudar a empresa. Considera como pivotar a marca? Eu acho que a questão de mudar posicionamento, mexer no produto, processo, ainda está interno, tem pouca exposição externa. É mais o que é exposto externamente mesmo da marca, que pode ser sua logo, pode ser o nome da empresa, de repente você se equivocou no nome. E aí, como é que é essa coisa de mudar de nome? Porque marca é tudo isso, na verdade, né? Ela é o logo, ela é o nome, ela é o uniforme. A marca, ela acontece, ela é algo que acontece em todos os pontos de contato da sua ideia, do seu negócio com o consumidor. Quando a ideia e o consumidor se tocam com algum sentido visual, olfativo, auditivo, tátil, em algum momento, isso é a marca acontecendo. Então, quando a gente fala assim, vou pivotar o meu produto, beleza, não necessariamente você pivotou a sua marca. Vou pivotar meu posicionamento, legal. Aí você já está um pouquinho mais próximo do que é pivotar de fato a marca. Agora, se você falar para mim, vou pivotar minha marca, eu vou mudar absolutamente tudo.
então você criou um outro negócio. Na verdade, você, né, é como começar do zero. Porque E também tem uma coisa, pensando em ser relevante, né? Se a gente sempre fala dessa questão da relevância para o seu público, você tem que se perguntar o que é pior, entre aspas, né? Se eu manter esse nome ou esse logo e tal, porque as pessoas já estão mais ou menos acostumadas com ele, para não causar muita ruptura, se isso vai ser pior, ou se isso, mantendo isso, não vai levar ao seu propósito, não vai levar ao seu posicionamento, vai piorar a compreensão do público perante a sua marca, e aí você toma a sua decisão, assim, né? A gente fala isso por uma questão até pessoal, a gente passou por uma transição de marca, né, onde, na verdade, a gente reduziu o nosso nome, enfim, fez um trabalho bastante extenso, assim, na IMA, e era um nome de muitos anos no mercado, que a gente resolveu que não fazia mais sentido para o posicionamento da nossa empresa, e a gente fez um trabalho em cima disso e vamos falar, pivotou, mudou isso, sem olhar para trás. Produto também, né? Porque é o que a gente estava falando de ser flexível. E você, no começo, né, como você falou agora, você tem muito mais possibilidade de ser flexível. Porque você tem que ir entendendo, as coisas mudam mesmo. Né? Às vezes a gente põe nosso nome e sobrenome numa marca e depois ela tem que virar outra coisa. E a nossa capacidade de ser flexível, mas mantendo os princípios daquilo que a gente quer passar e atendendo a demanda que a gente tem, aí é tranquilo. Agora, todos os ativos da marca, todos os assets da marca que você conquista, a cada mínima alteração que você faz, ou em posicionamento, ou em estrutura estética da sua marca, você altera esses ganhos que a marca te deu. Ou você os perde totalmente, o que é bom, é ruim, não sei. Depende muito de cada caso. Mas você altera. Se você muda o nome, você perdeu todos os assets, todos os ativos que você conquistou com aquela marca. Ah, mas eu sou a mesma pessoa. Esquece. Marca, ela tem uma estrutura que ela só funciona com essa estrutura completa. Quando você muda um elemento da estrutura inteira, ou o nome, ou o logo, ou o jingle, você vai mudando também as conquistas dela, os assets dela, ou os ativos que ela construiu. E quanto antes você fizer essas alterações, como a Paula falou, melhor. Você tem menos ativos construídos. É uma marca menos proprietária. Obrigado, gente. Obrigado, Paula. Obrigada, Alexandre. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que não. Se tiver alguém que tem alguma outra dúvida, a gente vai encaminhar o formulário. A gente gravou também para disponibilizar para os associados do membership e para os incubados. E agora eu queria aproveitar a questão do envolvimento, né, que a gente discutiu, e eu vou colocar aqui no chat para vocês nosso projeto, não sei se vocês viram, que é o Superação. Então, nós vamos aproveitar todo o conhecimento das empresas que estão vinculadas ao Supera Parque, principalmente de saúde, e a gente se propôs a auxiliar o sistema de saúde de Ribeirão Preto para fazer testagem em relação à Covid. Então, a gente criou toda uma campanha de arrecadação virtual, um site, a gente está escrevendo projetos para algumas agências também. Então, eu coloquei aqui no comentário, se vocês puderem, inclusive, divulgar, né, de alguma forma. Muito bom. Com certeza. Vamos divulgar para a gente já. continuar nessa questão de propósito, né? Isso mesmo, querida. Então tá, eu queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigada pela tarde. A gente que agradece. Espero que tenha sido o que vocês também objetivavam. Enfim, a gente vai falando e às vezes, né, não sei, mas espero que tenha ajudado as pessoas aí. E, de novo, nos colocar à disposição. Falar também, Lilian, vou aproveitar, que todos os dias da semana, às 9 da noite, a gente está fazendo uma live lá na nossa página do Instagram, tá? Que é IMA Consultoria, IMA com 2 M's, a gente deixou no chat aí, não sei se todo mundo consegue ver. Mas todos os dias às 9 da noite, a gente está batendo um papo, tipo, também, igual aqui, para as pessoas poderem perguntar, para a gente tirar dúvida, estamos respondendo dúvida pela DM, enfim. A gente está aqui, nesse momento, o que a gente pode contribuir é isso, para as empresas, focado nesses empresários, nas startups, enfim, o que a gente conseguir contribuir com o nosso conhecimento
vocês são super bem-vindos a nos procurar, enfim, o que precisar. Ok, Tá bom? obrigada. Pode contar com a gente aí no que precisar de mais webinars, estaremos aí. Precisar de coisa para superação, Ok, enfim, estamos Augusto. super dispostos. Então Tá bom, gente, Miriam? obrigada. Obrigada, Até mais, Boa gente. tarde. Qualquer dúvida, Fica em chama lá. casa. É. Tchau. Obrigada. Obrigada, Miriam. Tchau, tchau.